Olá, sejam todos muito bem-vindos à quarta temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje nós estamos recebendo aqui no Nutrição em Cast novamente a doutora Renata Lopes, que é ginecologista e obstetra e especialista em medicina fetal, para falarmos sobre trombofilia na gestação. Não poderia ser outra pessoa para falar sobre esse tema, por isso, seja muito bem-vinda novamente ao Nutrição em Cast, doutora Renata. Eu estou muito feliz em recebê-la, viu? Clau, que felicidade estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. E é um tema, hein? É um baita É um baita tema, tema. é um baita programa. Vamos começar para a gente conseguir encurtar isso o máximo que a gente conseguir, porque é programa de muitas e muitas horas. Horas. Mas vamos fazer algo bem assertivo. Bora. O que é trombofilia e como isso, particularmente na gestação, é de fato uma grande intercorrência? Pois é. Trombofilia é um tema que muitas mulheres entram em contato com esse nome e com muitos nomes difíceis que a gente vai falar aqui na gestação. Mas por que que isso acontece? A trombofilia é uma condição no sangue que predispõe à formação de coágulos, de trombos. E muitas mulheres passam a vida com essa condição sem saber, vivendo uma vida normal. E a gestação é um grande gatilho para essa condição se manifestar. Por quê? Vamos voltar lá atrás. Primeira coisa, Papai do Céu é o quê? Perfeito. Aí o que ele faz? Ele faz a grávida com uma situação de hipercoagulabilidade. A grávida, ela tem uma tendência natural fisiológica a formar coágulos. Por quê? É uma condição fisiológica do corpo da grávida para ela não ter uma hemorragia muito grande no parto. Então, a grávida ela já vive esse estado de hipercoagulabilidade, de tendência a formar coágulos. Agora, se você tem uma grávida que já tem trombofilia, que é uma condição que predispõe a coágulos, na gravidez, então isso vira gasolina na fogueira. E você tem uma situação que com muita tendência a formar esses coágulos que podem afetar tanto a mãe quanto a placenta, que é o quê? O pulmão e os rins do bebê. Então, quando você tem coágulos que vão para a placenta, você pode afetar o nosso outro paciente, que é o bebê. Então, é por isso que a trombofilia ela pode se manifestar pela primeira vez numa gravidez, essa mulher não sabendo de nada, e aí trazer complicações que a gente vai falar aqui hoje e se Deus quiser, né, com informação a gente vai ajudar muitas mulheres para não terem essas complicações que a trombofilia pode trazer na gravidez. Porque, na verdade, Rê, se a trombofilia é algo de fato que a gente não sabe que tem mulheres que têm essa condição. Então, e isso não está nos protocolos de exames de pré-concepção numa mulher que nunca engravidou, nunca tentou, nada, né, Rê? Infelizmente, a gente vai descobrir isso já com um problema à vista? Não. Olha, agora a gente está entrando no primeiro grande desafio da trombofilia, que é o diagnóstico, uma vez que a pesquisa dos exames de trombofilia não entram nos exames de rotina da pré-concepção e nem do pré-natal. Tá. Mas tem um pulo do gato aí. Qual que é esse pulo do gato? Não entra na investigação universal, né? Porém, quando você faz uma anamnese, uma entrevista com uma mulher que quer engravidar ou que já está grávida, é importante você descobrir algumas indicações ali que existem no histórico dessa mulher que indicam a pesquisa de trombofilia. Então, o que eu quero dizer? Tem muita mulher que, antes de engravidar, devido a algumas coisas que a gente vai falar aqui, essa mulher tem indicação, sim, de pesquisar trombofilia antes de engravidar, né? E eu vejo, infelizmente, que muitas mulheres não recebem essa orientação, né? E eu vejo no meu consultório, recebo relatos ali no perfil do meu Instagram falando: doutor, eu tenho isso e engravidei. E essa mulher, qual que é a grande questão? A gente precisa aproveitar, Cláudia, o período que ela está se preparando para engravidar, que o ideal é que uma mulher se prepare para engravidar, e que a gente faça essa pesquisa nesse momento, porque na gravidez a gente tem uma grande limitação. A gravidez não é o momento para pesquisar trombofilia, porque por conta das alterações hormonais, endócrinas,
que existem na mulher grávida, os exames de trombofilia podem ficar falseados. Então, a gente tem que ter oportunidade antes. Então, quais seriam essas indicações, né? Uma mulher que está se preparando para engravidar, que essa sim precisa pesquisar a trombofilia. Vamos lá. Então, se essa mulher tem um parente de primeiro grau que teve um episódio de trombose, especialmente antes dos 50 anos. Então, o que eu atendo, Cláudia, de mulheres que teve mamãe ou papai, que teve trombose, ou na perna, ou no pulmão, especialmente numa idade jovem, né? Mas ainda com 50, 60 anos, eu acho que vale a pena sim a gente pesquisar. Ou uma irmã, né? Uma irmã que teve alguma evidência clara de trombofilia na gravidez, um episódio de trombose, você tem que pesquisar a trombofilia nessa mulher antes dela engravidar. Outra coisa, você tem um parente de primeiro grau que tem um diagnóstico de trombofilia. Então, se esse parente de primeiro grau tem uma trombofilia hereditária, por exemplo, que a gente vai falar a diferença de hereditária e adquirida, essa mulher tem que ser pesquisada para trombofilia, né? Então, olha só, antes dela engravidar. Agora, imagina que essa mulher já engravidou uma vez e ela teve algumas consequências de trombofilia na gravidez. Isso é o que me deixa mais inflamada, Cláudia. Que é padrão, é protocolo você pesquisar trombofilia e elas engravidam de novo sem investigar, muitas vezes porque elas não recebem essa orientação do médico. Então, se essa mulher teve uma perda gestacional com mais de 10 semanas, mesmo que seja uma única perda, essa mulher tem que ser investigada para trombofilia. Então, às vezes, a gente vê mulheres que tiveram perdas com 16 semanas, 24 semanas, 28 semanas, uma perda inexplicada, né? Então, teve uma perda inexplicada, o coraçãozinho do bebê parou de bater ali dentro da barriga, com 10 semanas ou mais, ela precisa de investigação. Se ela teve perda de primeiro trimestre de repetição, que atualmente os critérios mais atuais colocam como 2 perdas ou mais e não 3 perdas ou mais. Reduziu, né? Reduziu e tem um motivo. Se essa mulher teve 2 perdas, a chance dela ter uma terceira perda é entre 30% a 40%. E se essa mulher teve 3 perdas, a chance dela ter uma quarta perda é entre 30% e 40%. Então, se a porcentagem é a mesma, você vai esperar uma outra perda, né? Então, abortamento de repetição, 2 perdas. Se essa mulher teve pré-eclâmpsia na gravidez, especialmente precoce, então começou, a pré-eclâmpsia apareceu. O que é pré-eclâmpsia, gente? Pressão alta da gravidez. Pressão alta da gravidez apareceu antes de 32 semanas. Tem que pesquisar a trombofilia antes de engravidar novamente. Insuficiência placentária e restrição de crescimento fetal. Então, tudo isso que eu falei aqui são os vestígios que a trombofilia esteve aí. Né? Então, tem mulheres que, infelizmente, passaram por uma situação grave dessa, às vezes levaram o bebezinho para casa, às vezes não, e aí querem ser mães novamente e, antes de engravidar de novo, não recebem a orientação que elas precisam ser pesquisadas para a trombofilia. Porque é aquela frase, né? Loucura é você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então, para uma nova gestação, essa condição que a trombofilia precisa ser pesquisada, porque se ela tiver, ela precisa de tratamento para não ter novamente tudo isso. Pensando na investigação, Rê, além de você ter um parente próximo, fator idade influencia? Uma gestação acima dos 35 anos? Para investigação pré-concepcional, não. Ela pode ter só um 20 parente de primeiro anos. grau. Ela pode ter 20 anos. Se ela teve papai ou mamãe que teve trombose, ela tem que investigar a trombofilia. Mas esse é o único motivo para se investigar na pré-concepção. Uma mulher que nunca engravidou. Uma mulher que nunca engravidou. Nunca. O parente teve trombose. Algum parente de primeiro grau, especialmente, que tem trombofilia conhecida. Ou se ela já teve algum episódio de trombose antes. Tá. Né? Então, eu vejo, parece inacreditável, né? Mas mulheres que tiveram uma trombose na perna. Ah, mas é porque eu estava usando anticoncepcional. Teve, né? Você teve uma trombose. Quantas mulheres usam anticoncepcional e não tiveram trombose? Então, a gente precisa... O que você tem para você ter tido uma trombose? Vamos pesquisar. Então, se ela teve uma trombose em membro superior, eu tive uma apendicite, aí fui operar, peguei um acesso no braço e tive uma trombose em membro superior esquerdo. E você não investiga. Por que você teve uma trombose? Que você pegou um acesso e teve uma trombose? Não é esperado você ter isso. Então, a gente precisa
pesquisar. Então, se ela teve um episódio de trombose em qualquer momento da vida, também precisa pesquisar trombofilia antes de engravidar. E o que é pesquisar trombofilia antes de engravidar? Ah. Pois é, vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Respira aqui comigo, gente. Eu vou falar umas coisas uns nomes que eu vou falar, meu Deus, você ainda tá falando português? Então é o seguinte, gente. Essa pergunta é muito importante, Clau, que a pesquisa de trombofilia são exames de sangue específicos, Tá. né? São exames de sangue específicos. Só que esses exames, eles têm uns nomes que eles são difíceis, né? E já começa o desafio de quem tem trombofilia, porque essas mães, essas mulheres, elas começam a entrar nesse mundo que não existe uma unanimidade entre os especialistas e são nomes extremamente complicados. Então, vamos lá. Então, as trombofilias, elas são pesquisadas por exames de sangue. Existem 2 tipos de trombofilia, já me adiantando aqui. Imagina. As trombofilias hereditárias e as trombofilias adquiridas, tá? Quando você tem indicação de pesquisar trombofilia, você tem que pesquisar todas, Tá. tá? Todas. Por quê? Porque vai mudar o tratamento, porque as trombofilias podem ter associação, tá? Então, as trombofilias hereditárias, quais são elas? Fator 5 de Leiden, mutação da protrombina, deficiência de antitrombina 3, deficiência de proteína S, deficiência de proteína C, e a gente ainda tem a hiperhomocisteinemia, que tem uma questão nutricional também que pode estar envolvida nisso, né? Tem uma questão hereditária de pacientes que têm mutação da metileno tetrahidrofolato redutase. Olha os nomes que a gente está falando Mas aqui, é bom né, que a gente? YouTube, ela pode voltar. Ela vai assistir de novo, volta, ela anota tudo. Pois é. Esses nomes existem, calma, respira fundo aqui comigo, mas assim, a tal da metileno, né? Ela por si só não é uma trombofilia, isso já está estabelecido, gente, mas a mutação da metileno, os polimorfismos da metileno predispõem ao aumento da homocisteína e a hiperhomocisteinemia, sim, é uma trombofilia. Então, essas são as hereditárias. E aí tem as trombofilias adquiridas, que é também conhecida como SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. E aí a gente tem 3 principais exames, que é o anticoagulante lúpico, a anticardiolipina, IgG e IgM, e a anti-beta-2 glicoproteína 1, IgG e IgM. Então, são esses nomes, assim, são esses exames específicos. E olha, tem que pedir os 2. tem que pedir Todos. E essas são as trombofilias reconhecidas, tá? Porque também a gente entra num outro vespeiro aqui, que existem, e nesse mundo de trombofilias, existem as trombofilias que não são reconhecidas por trabalhos científicos, pelos guidelines internacionais, e que muitos especialistas solicitam outros exames que não esses que são os reconhecidos, tá? Eu sou do grupo de especialistas que fica com esse grupo de exames que são reconhecidos pela ciência. E aí, realizando todos esses exames, sabendo se é hereditário ou se é adquirido, tratamentos diferentes. Pois é. Aí tem uma outra questão que é importante a gente falar aqui também. Lembrando, gente, que o ideal é não pesquisar na gravidez. Todos esses que eu falei, eles são possivelmente falseados na gestação, com exceção de 2, fator 5 de Leiden e a mutação da protrombina. Esses não são falseados pela gestação. Mas, sim, aí deu positivo, você faz o tratamento adequado. Agora, se você tiver a associação de alguma trombofilia, você pode mudar a dose do anticoagulante, né? Porque as trombofilias, elas ainda são divididas em 2 grupos. Além disso, hereditária e adquirida que eu falei, a gente ainda tem as trombofilias de alto risco e as trombofilias de baixo risco. É um pouco paradoxal essa divisão, porque toda trombofilia implica no alto risco, né? Mas a gente tem aquelas trombofilias que são mais trombogênicas, podem causar mais possibilidade de trombos. E as mais perigosas, vamos dizer assim, são o fator 5 de Leiden e a mutação da protrombina em homozigose, porque elas podem estar em heterozigose ou em homozigose, a deficiência da antitrombina 3, a SAF e qualquer associação entre trombofilias. Então, às vezes, ela tem associação de 2 de baixo risco, por exemplo, deficiência de proteína S e deficiência de proteína C. Se ela tem 2, ela já vai para o alto risco de trombofilia e a dose é diferente de anticoagulação na gestação. E o tratamento que a gente tem é anticoagulante. Bom, é assim, ó. O tratamento de quem tem trombofilia, o tratamento medicamentoso, baseia-se no anticoagulante, Tá. né? Na enoxaparina.
Para quem tem SAF, é enoxaparina e AS. E o AS, ele é tão importante quanto a enoxaparina no sucesso de quem tem SAF. Então, olha que incrível. Para quem tem SAF, que é a trombofilia adquirida, quando bem tratada num pré-natal feito direitinho, essa mulher tem chance de 80% de levar o bebê dela para casa no colo. Tá? Se ela usa enoxaparina, a AS faz um pré-natal certinho. Se ela usa só enoxaparina, essa chance dela já cai para 40%. Nossa. E se ela usa só o AS, essa chance dela já cai para 40%. Então, é um assunto que me deixa inflamada, acho que dá para perceber, eu fico inflamada. Porque às vezes eu vejo mulher com SAF usando só enoxaparina. Você já colocou a chance dela de sucesso de bebê no colo para metade. Isso é tão importante, gente. Isso é tão importante. Isso tudo que eu estou falando é reconhecido pela ciência, tudo em guideline. Se tiver alguma opinião de especialista, eu vou apontar aqui, tá? Então, tudo isso que eu estou falando tem embasamento. Agora, você perguntou. Então, o tratamento da trombofilia é baseado em anticoagulante? Em relação à medicação, sim. Mas a gente já pode entrar numa outra coisa muito importante aqui, que são os pilares do estilo de vida e o pré-natal. Porque, assim, se você tem uma mulher anticoagulada, só que os pilares do estilo de vida estão bagunçados, você Somatiza. você está potencializando que essa mulher tenha uma trombose mesmo anticoagulada. Então, tem que ser uma somatória de coisas. Não é só o anticoagulante. Exemplo, gente, ganho de peso excessivo, sedentarismo, desencadear uma outra intercorrência. Exatamente. Então, olha só, o anticoagulante, ele age na cascata de coagulação ali. Só que tem várias coisas no nosso organismo que predispõem à formação de um trombo, especialmente quando a gente está falando de gestação, que a gente já está naquele estado de hipercoagulabilidade. Então, se essa mulher já engravida em obesidade, ou ganha um excesso de peso, ou tem uma alimentação extremamente inflamatória, está sedentária, fuma, sem falar em tabagismo, né? Fuma. E às vezes eu vejo, Cláudio, mulheres com trombofilia sendo orientadas a ficarem em repouso. Isso é uma coisa tão paradoxal, porque assim, o trombo, ele é formado especialmente no que a gente chama de estase, que é quando o sangue fica mais parado. Então, o repouso, ele predispõe à formação do trombo. Então, a grávida com trombofilia não só pode fazer exercício, como deve fazer exercício na gravidez. Então, o exercício na gravidez, ele é uma ferramenta excelente para você otimizar a placentação em todas as grávidas. Agora, imagine naquela que tem tendência a formar trombo, que é a mulher com trombofilia. E, às vezes eu vejo uma orientação assim, ela tem que ficar em repouso. Não, ela não tem que ficar em repouso. Ela tem que fazer o exercício, ela tem que estar bem suplementada, ela tem que ter uma alimentação adequada, né? Então, tudo isso vai colaborar. Então, eu falo que assim, a trombofilia é como se fosse o revólver e o gatilho são os hábitos de vida. Entendeu? Quando a gente fala na inoxaparina, também tem a ideia da suplementação de cálcio no auxílio. Perfeito. Então, olha só, gente. Que às vezes a gente não pega essa recomendação, né, Rê? Exatamente. Então, a gente já pode entrar numa questão que é assim, tá bom, doutora, então eu tenho trombofilia, eu tenho que usar anticoagulante na gestação. Quais são os perigos do anticoagulante para mim e para o meu bebê, né? Quais são os pontos contra? Então, assim, ó, a enoxaparina, ela tem que ser muito bem indicada, porque ela não é uma aguinha, uma balinha que você vai dar para a paciente, é uma medicação que você está mexendo com o sistema de coagulação dela. Um efeito adverso que pode ter a enoxaparina é a possibilidade de osteopenia. É essa mulher que usa enoxaparina ficar com o osso mais fraquinho, vamos dizer assim, porque a enoxaparina, ela interfere na fixação do cálcio no osso. Então, toda usuária de enoxaparina tem que ser suplementada com cálcio. E às vezes, muitas vezes eu vejo mulheres com receita de enoxaparina e não estão sendo suplementadas. E não estou nem falando, gente, da questão de AS e cálcio para prevenção de pré-eclâmpsia, tá? Estou falando pelo uso de enoxaparina. Então, o cálcio tem que ser utilizado, além de orientações alimentares também em relação ao cálcio. A população brasileira é uma das populações mais carentes em cálcio no mundo. Né? Então, a gente tem que prestar atenção na alimentação e na suplementação de cálcio. Qual o outro efeito da enoxaparina? A enoxaparina pode causar plaquetopenia
felizmente, num número pequenininho de mulheres que usam enoxaparina. Por isso, num pré-natal atualizado de excelência de mulheres com trombofilia, a gente faz o quê? A monitorização do hemograma dessa mulher, tá? E a terceira coisa importante, que é o risco de sangramento. Então, por isso, gente, que a enoxaparina, ela salva vidas quando bem indicada. Mas ela tem que ser bem indicada em relação à dose também, porque senão, principalmente quando vai chegando perto do parto, você vai aumentando o risco dessa mulher, por exemplo, de ter uma hemorragia no parto. Então, além da dose ter que ser a certinha, tem toda a orientação também de suspender o anticoagulante antes do parto também, para não colocar essa mamãe em risco. Quando a gente fala em trombofilia, Rê, na gestação, infelizmente, grande parte das vezes, a gente tem uma tragédia antes da investigação, né? Exatamente. Porque, de fato, se você está falando para mim que a gente precisa ter alguém de primeiro grau em casa, na família, para a gente fazer uma investigação de pré-concepção, eu não sei, ao meu ver, não são exames tão difíceis da gente solicitar. E eu sei que a gente também não pode generalizar isso para uma população como um todo, Renata. Exato. Eu entendo. Exato. Mas a gente que está no consultório todo dia, a gente que vive e convive com mulheres que carregam tudo isso, a gente não vai conseguir salvar todas e não é isso, né? Mas sim trazendo a informação, né? Mas a gente tem essa leva de mulheres que, por conta, às vezes, de ter semelhança com pessoas, às vezes, que perderam e tudo mais, às vezes já vem para o consultório com essa preocupação e já querendo já realizar esses exames. Sim. Se essa mulher chega no consultório e fala para você, eu tive uma amiga que teve uma perda, não é de primeiro grau e tudo mais, e eu gostaria de fazer uma investigação antes, eu posso, Rê? Ela tem esse direito? Olha, tem necessidade? Tem indicação? Então, esse é um assunto Delicado. bastante controverso, delicado, que também foi colocado em pauta, por exemplo, em meninas que vão usar anticoncepcional. Será que a gente tem que investigar a trombofilia em todas? Porque mulheres que usam anticoncepcional ou terapia hormonal também vão entrar nesse risco de trombose. Será que a gente tem que pesquisar? Sim. Então, foram feitos vários estudos em relação a isso, de pesquisa universal ou não, né? E a conclusão pela ciência é que a pesquisa, hoje, em 2024, né, agosto de 2024, o que a gente tem é que não teria benefícios em relação ao coletivo. Tá? São exames genéticos, então são exames onerosos, vamos dizer, para o sistema de saúde. Então, para você colocar isso como prática, os estudos analisam tudo, né? Agora, quando a gente está, com uma pessoa na nossa frente, a gente não está com o coletivo, com a saúde, a gente está com o ser humano na nossa frente, né? Então, é muito diferente. E eu acho, sim, que a gente deve, como prestadores de serviço de saúde, individualizar aquela mulher que está na nossa frente. E assim, o que eu falo para as mulheres, muitas vêm me procurar depois de perda gestacional e às vezes um episódio de primeiro trimestre. Lembra quando eu falei que obrigatoriamente a pesquisa tem que acontecer quando essa perda é acima de 10 semanas? Mas às vezes a perda é com 7 semanas, mas essa mulher quer fazer. Então o que eu falo para ela? Ou esse cenário que você falou, a minha amiga teve e eu quero, ou ela mesma teve uma perda. O que eu explico para essa mulher? Podemos fazer, sim, a sua pesquisa, porém, você vai ter que arcar com o custo dessa pesquisa. Então, tudo que eu falei aqui, de que o que é protocolo, o que é guideline, o que deveria ser fornecido pelo SUS para essa mulher, porque às vezes a gente vê que elas esbarram em muitas coisas e também às vezes não conseguem no SUS, e o que a saúde complementar deveria custear, né? Então, se ela entra nesses critérios dos guidelines, ela não tem que arcar com pesquisa nenhuma. Agora, se ela vem, ela querendo pesquisar, o que eu falo para ela? Sim, você pode, eu orientando, falando sobre as causas de abortamento de primeiro trimestre, que provavelmente é causa cromossômica, voltando para aquele caso de uma perda com 7 semanas. Eu explico para ela que a chance de ser trombofilia, no caso dela, é muito pequena, mas se ela quiser pesquisar, sim, ela pode, mas ela vai ter que arcar com os custos dessa pesquisa. Rê, você tem uma ideia de percentual de trombofilia que a gente tem hoje em dia entre mulheres? Olha, como são muitas trombofilias, né, varia bastante. A gente pode chegar, por exemplo, numa das mais prevalentes, que é o fator 5 de Leiden, numa população caucasiana, descendente de italianos, europeus, pode chegar até 15%. Então, não é tão desprezível. Não. Agora, deficiência de antitrombina, que é uma das piores, graças a Deus, menos de 1% da população tem.
tá? Menos de 1% da população tem. Então, é muito variável, pode chegar de 1 a 15% a prevalência, né? Agora, tem uma outra questão que eu acho muito importante a gente falar aqui, que tem muitas mulheres que passam por situações na gestação em que há vestígios da trombofilia por aí. A gente pode até falar quais são esses vestígios da Sinais e trombofilia, sintomas. os sinais que a trombofilia esteve aqui, e às vezes elas são pesquisadas e as trombofilias vêm negativas. E aí? Então, essa mulher é uma das mulheres assim que eu vejo, né? Tanto por Cara, relatos. tem que ter feeling médico? Isso é feeling, assim, num entendimento? Olha, Porque quando dá negativo, como é que... ó, existe o espaço na medicina, felizmente, para a gente tratar baseado no quadro clínico, tá? Então, especialmente a SAF, que é uma das mais perigosas, ela tem uma característica de poder ter flutuação dos anticorpos. Olha que safada. A SAF é muito safada, eu falo para as minhas pacientes. Porque ela pode ter essa flutuação dos anticorpos e às vezes a gente não pega o anticorpo positivo. E além disso, olha só, um dos 3 exames que eu falei para vocês da SAF, que é a anti-beta-2, glicoproteína 1, ela foi inserida no diagnóstico de trombofilia em 2004. Antes da SAF. Antes, a SAF era anticardiolipina e anticoagulante lúpico. E as mulheres que tinham anti-beta-2 glicoproteína 1 em 2003? Elas eram classificadas como? Como não trombofilia? Então, essas mulheres, às vezes, vêm muito sofridas, porque elas passaram por muita coisa antes de encontrar um médico que enxerguem elas e trate baseado no quadro clínico, porque isso existe. A gente não pode ter a prepotência de que a gente mapeou todas as trombofilias, porque a gente não mapeou. A gente sabe que a medicina não mapeou todas as trombofilias. Então, existe espaço para você tratar pelo quadro clínico. Então, paciente vem para mim, ela tem tudo de SAF. Está mostrando ali, tem tudo de SAF. Os exames deram negativos, eu vou propor para ela tratamento de SAF na próxima gestação. Só que ela enfrenta problemas para adquirir, por exemplo, a enoxaparina, que é um anticoagulante, é uma medicação de alto custo, e às vezes ela enfrenta problemas para adquirir pelo SUS ou pela saúde complementar. Então, ela vai enfrentando problemas muitos. Até o médico enxergá-la, às vezes ela já passou por 1, 2, 3 lutos, até alguém tratá-la baseada no quadro clínico, e depois ela tem a dificuldade de adquirir uma medicação, porque a enoxaparina ela pode custar mais de R$2.000 por mês. Mais de R$2.000 por mês. Então, tem uma parcela enorme da população brasileira que não tem acesso. Que não tem acesso a... Nem adianta passar, se não for conseguir pelo sistema. Então, ela não tem acesso à pesquisa, se ela não cai naquele... Lembra que eu falei dos critérios universais? Então, ela pode pesquisar se ela quiser, que foi o que você me perguntou, se ela teria que custear, e às vezes ela não tem recursos para custear, e ela vai ter dificuldade para tratamento. Mas, atualmente, estamos conseguindo, com relatórios e com judicialização, muitas vezes, que essas mulheres consigam essa medicação, são mulheres que são tratadas pelo quadro clínico. Mas vejam quantas batalhas elas têm que enfrentar. E falando sobre sinais e sintomas, Rê, ao longo da gestação, quais são eles que indicam a trombofilia durante a gestação? Tá, então assim, engravidei, não sou alto risco para nada. Passei de 10 semanas. E aí, assim, quais são os vestígios que a trombofilia esteve aqui? Então, vamos lá, gente. Vou falar de coisas difíceis aqui, porque vocês perceberam que esse tema, de fácil, ele não tem nada, né? Então, vamos lá. A trombofilia, ela pode ser causa de perda gestacional, infelizmente, em qualquer fase da gestação, tá? A trombofilia mais associada à perda no primeiro trimestre é a SAF, e as outras podem ser causas de perda gestacional no segundo e terceiro trimestres, infelizmente, especialmente quando não tratadas. Então, perda gestacional inexplicada. Estava indo tudo bem, coraçãozinho do bebê parou. Isso é um sinal que a trombofilia pode estar ali. Outro sinal é pré-eclâmpsia. Então, desenvolvi pré-eclâmpsia, especialmente SAF, e mutação da protrombina. Mas qualquer trombofilia tem maior associação com pré-eclâmpsia. Restrição de crescimento. Então, o bebezinho não vai crescendo. Por quê? Tá rolando trombo ali na placenta, coágulo na placenta, entupindo os vasinhos, e aí a nutrição do bebê não acontece. Então, muitas vezes eu falo que, assim,
o bebezinho, ele dá muitos sinais pra gente na gravidez. Então, às vezes, o primeiro a sinalizar que alguma coisa tá muito esquisita é o bebê. Porque ele começa a crescer menos, especialmente numa idade gestacional, que isso não acontece por outras causas, como causa nutricional, por exemplo. Como assim? Morfológico de segundo trimestre. Então, eu tô com 22 semanas e esse bebê já tá crescendo como se ele tivesse 20. É muita coisa 2 semanas para um bebê. Então, ele já está no percentil 3 com 22 semanas, é Não muito é esquisito. esperado. Não é esperado. Então, o crescimento do bebê, a alteração de Doppler. Doppler é um recurso do ultrassom que mostra o fluxo de sangue ali da placenta, né, do bebezinho. Então, alteração de Doppler. Descolamento prematuro de placenta, que não é o descolamento ovular lá do primeiro trimestre. Estamos falando de uma situação gravíssima, uma das complicações mais graves em obstetrícia, que é o descolamento de placenta, que é quando a placenta descola antes do bebê nascer. E aí a nutrição do bebê, né, como é que Não chega. não chega, e aí pode ser causa de hemorragia, morte materna e morte do bebê. O primeiro morfológico, quando a gente faz com aqueles marcadores bioquímicos, né, para a gente analisar lá, que vem tanto em X% lá de parto prematuro e de pré-eclâmpsia, esses rastreamentos, já pode ter um quê de trombofilia ali? Bom, como eu adoro falar com pessoas que entendem de gestação. Não, porque se a gente está falando em Sim. rastreamento, né? Então que você como uma pessoa que lida com gestantes, olha, a gente vai ficando com uma aflição de como que eu posso ajudar essas mulheres, né? Como é que eu posso, o que eu posso fazer antes para que isso não aconteça? Então veja, o rastreamento da pré-eclâmpsia, os rastreamentos que a gente faz no morfológico de primeiro trimestre completo, que infelizmente também não está no rol da ANS, não está disponível no SUS. Muitas mulheres fazem por informação e elas vão atrás. Eu fico falando lá no meu Instagram que nem um papagaio sobre ele, porque esse é um exame que realmente salva vidas. Então, assim, ele sinaliza quem pode ter pré-eclâmpsia, mas quando o risco dá altíssimo, especialmente quando ela faz o bioquímico com o PLGF, né? Se eu tô falando grego para você, calma, fica tranquilinha aí. Quando você engravidar, você vai entender. E também dá uma olhadinha lá no meu Instagram, tem bastante coisa explicando isso. Mas assim, se você faz o bioquímico para placenta, que é o PLGF, que é um exame assim, que ele é de uma ele é de uma riqueza insubstituível, né? Então ele custa uns R$300. Às vezes eu falo para ela, ó, se você tiver que escolher entre fazer sexagem e fazer o PLGF, você vai fazer o PLGF. Porque esse é um exame que vai salvar, que pode salvar a sua vida e a vida do bebê. Então, bom, se você faz esse exame, dá um risco altíssimo de pré-eclâmpsia, de restrição de crescimento. Meu sinalzinho já alerta. E eu já alerto e eu converso com essa paciente, inclusive, se ela não tem rastreio nenhum de trombofilia, eu proponho fazer. Isso é uma coisa, agora é uma opinião de especialista. Sim, eu sim. proponho conduta minha. Eu proponho fazer as hereditárias que não são falseadas pela gravidez, né? E muitas vezes a gente inicia um tratamento ali, né? E às vezes essa gestação é salva. Mas normalmente, nesse caso, a gente vê mais a conduta do AS do que da inoxaparina. Perfeito. Por quê? Porque o protocolo é esse exame, quando ele dá positivo para o rastreio de pré-eclâmpsia e restrição, a indicação é AS. Tá certíssimo. Mas tem alguns casos que o risco dá tão absurdamente alto que a minha pulga atrás da orelha já fala hello, e às vezes eu pesquiso as trombofilias que eu consigo pesquisar nessa mulher. E a inoxaparina, a gente sabe, para a gente ter sucesso na gestação, bebê no colo e tal, o ideal é que ela seja introduzida desde o iniciozinho, para a gente pegar todas as ondas de invasão trofoblástica, o que é isso? A formação da placenta, porque se você entrar com uma inoxaparina com 24 semanas, a placentação já foi, você pode proteger a mãe, mas o bebê não. Tá, vou te dar um caso que aconteceu essa semana na clínica. Eu estava com uma mulher que estava com a pressão 14/6, não estava tomando nada de AS, nada. E aí, essa semana, a obstetra acabou dando a inoxaparina. Só a inoxaparina para ela, com 34 semanas de gestação. Então, a gente tem benefício materno. Materno. Fetal, para você proteger esse bebê da restrição. O bebê não está restrito. Não, é a pressão que está alta. Pressão que está alta. Então, assim, pensando assim, imagino que para introduzir a enoxaparina, você entende que essa mulher tem uma trombofilia, né? É essa a ideia. Porque se for pelo risco de pré-eclâmpsia... Não pela pressão 14/6. Não.
Entendi. Aí, por isso, assim, que dependendo do caso, por exemplo, que são casos que a gente está saindo um pouco do usual, né? Mas, por exemplo, essa restrição de crescimento grave e precoce que eu falei, já em idades gestacionais muito tenras, assim, no segundo trimestre esse bebê já começa a crescer menos. Às vezes tem umas atitudes heróicas de você entrar com a enoxaparina achando que a trombofilia está aí. E pera, depois quando a gente puder, a gente vai fazer a pesquisa, mas vamos tentar salvar alguma coisa dessa placenta. Tá. Então essas coisas, essas atitudes Sim, heróicas, vamos dizer assim, aham. isso pode acontecer individualizando cada caso. E o maior desafio da trombofilia na gestação é nutrir esse bebê. Crescimento fetal É proteger a mãe e o bebê. e o bebê. E o bebê. A mãe também, porque os eventos tromboembólicos na mãe podem acontecer, né? De AVC, embolia pulmonar, trombose na perna. Então, a gente está protegendo a mãe. Mas o bebê, é assim, a placenta, ela é um órgão alvo da trombofilia. Então, o coágulo vai para onde? Para a placenta. Aí, esse bebezinho para de crescer, o líquido diminui e, às vezes, ele vai ter que enfrentar uma prematuridade extrema. Gente, pra vocês entenderem, a gente nutre a mãe nutre a placenta nutre o bebê, né? Então não é Exato. mãe e bebê, né, Rê? Então a Tem- gente fala da placenta para entender essa classificação da importância dessa nutrição. Sim. Então preservar tudo isso. E ao passo que, quando você trata uma paciente adequadamente, essa placenta é salva. Sim, Né? sim. E aí, graças a Deus, muito frequentemente a gente vê mulheres com histórias de final feliz, né? Histórias de sucesso, levando o seu bebê para casa, tendo trombofilia, quando elas são bem tratadas. A gente falou sobre atividade física e eu acho que as mudanças do estilo de vida nunca é tarde, né, Renata? Nunca. Nunca. Ao contrário da enoxaparina e do AS, que o ideal é assim, se você não faz naquela idade gestacional, depois a gente perdeu o timing. Tá. As mudanças do estilo de vida, elas sempre vão causar um benefício, né? Claro que, idealmente, ela tem que acontecer desde da pré-concepção, né? Desde sempre, mas na gestação, a gente tem tempo, sim, para a gente programar metabolicamente esse bebê. Então, fora tudo isso que a gente está falando, tem a programação metabólica desse neném que está aí dentro, né, da barriga da mãe, e diminuir as chances de trombose, que o nosso foco aqui, a gente está falando de trombofilia, diminuir as chances de trombose. Então, ela está bem alimentada, ela está bem suplementada, ela fazer exercício, manejo de estresse, né? Porque essas mulheres, muitas vezes, como a gente está falando aqui, ela já vem de uma perda, ela já está mais estressada na gestação. E o que eu procuro fazer com as minhas pacientes em consultório é que elas tenham uma gravidez, que elas consigam curtir o fato delas estarem grávidas, delas se sentirem protegidas e seguras quando elas estão usando enoxaparina, quando elas estão sendo bem cuidadas. Porque muitas, Cláudia, é uma coisa assim que me toca muito. Uma mãe que já passou por uma perda, que está lá no meu consultório e está passando por um pré-natal diferente agora, elas têm dificuldade até de dar nome para o bebezinho. Elas têm dificuldade de fazer um enxoval desse bebezinho. Porque elas não querem Ela não quer acreditar que vai dar certo, Ela né? fala assim, mas Porque- e se eu não levar meu bebê para casa que nem da outra vez? Eu fico até arrepiada quando eu falo, porque é isso que eu vejo. Aí eu vou tentando falar para elas, tentar concretizar isso, que esse bebê tá aí dentro da barriga, ele é seu filho, tá com 5 meses, ele é seu filho, né? E para elas conseguirem curtir, entender que elas são mães e que existe sim a possibilidade de sucesso, para não ficar com um rótulo também de que é uma sentença de complicação, que é uma sentença de... Não, que não tem tratamento, né? Que essa mulher não deve engravidar, porque não, Sim, pelo contrário. e às vezes né? muitas recebem a orientação de que elas não podem ser mães, e não é verdade. Com o tratamento correto, elas podem sim. E aí, gente, quando a gente fala em estilo de vida, a gente tem que colocar e atualizar essa mulher para o século XXI, que é uma mulher que está exposta muito mais a estresse, que normalmente ela tem mais de 35 anos, né, Rê? Sim, Então ela não dorme tão bem, ela tem uma qualidade de alimentação tão boa, né? Sim. E isso somatiza também e o que agrava também da gente conseguir melhorar esse manejo, né? De nutrição fetal, né? Para chegar de fato nutriente para esse bebê. E o que eu falo para elas é assim, ó, o ideal é que você pense estrategicamente que nesse momento da gravidez é um momento especial na sua vida. E que você consiga administrar o seu tempo de uma outra maneira. Então, às vezes, você vai ter que abrir mão de certas coisas. Então, eu pergunto, como é que está no trabalho? Como é que é a sua jornada de trabalho? Você consegue mudar isso para home office? Você consegue diminuir um período
Porque eu preciso que essa mulher esteja bem alimentada, às vezes fazer a comida dela na casa dela, né? Eu preciso que essa mulher preste atenção no corpo dela, que ela consiga agendar os exames, que ela consiga ir atrás das coisas, ela precisa de tempo, né? Então, uma das coisas que desde a pré-concepção que a gente já vai colocando, assim, ó, como é que você consegue estrategicamente pensar nesse momento que você vai estar grávida, especialmente depois de 20, 24 semanas, que a gente precisa de um tempo maior para você, né? E assim, tem mulheres e mulheres. Tem mulheres que falam assim, ó, se você me tirar do trabalho, eu vou ficar louca. Entendeu? Então a gente tem que ver. Tá bom, você vai ficar no seu trabalho, mas você vai conseguir comer? Você vai conseguir dormir? Né? Você vai conseguir fazer o seu exercício? A maternidade vai exigir doação, né? Então, assim, você está preparado para doar? Você está preparado para abrir mão, né? Sim. Porque senão coloca num contexto de falar assim, mas a gravidez não é uma doença. Eu sei que não é uma doença, mas às vezes o seu estilo de vida vai ter que mudar. Você está preparada para isso? Isso, exatamente. E normalmente a resposta é não, não quero mudar nada e quero dar conta de tudo e quero gestar. E a gente sabe que dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia é estresse materno, é uma vida exageradamente corrida, não dá tempo de nada e ela não querendo mudar. Ontem eu estava com uma paciente, ela falou, então, mas você pode falar isso para mim, mas eu não tenho o hábito de comer isso. Eu falei, então, mas você também não tinha o hábito de estar grávida, né? Então, a gente precisa. São escolhas, né? São escolhas. É, E, na verdade, eu acho que nunca a gente vai estar pronta, Rê. É começando no valendo ali que a gente vai ter que se adaptar à decisão que a gente tomou. Assim, Deus não quer que a gente esteja pronta, Ele quer que a gente tenha coragem. Uhum. Entendeu? E coragem para olhar para essas coisas e assim, por exemplo, eu tive uma paciente com trombofilia, SAF, que é uma das de alto risco, que ela trabalha trabalha ainda em montadora de carro lá no ABC. Então o trabalho dela era muito físico, né? E ela, por usar anticoagulante em dose alta, ela tinha mais risco, sim, se alguma coisa cai nela, ela tem um risco muito maior por estar usando anticoagulante. Então, por exemplo, nessa grávida, eu falei, ó, eu vou te afastar. Uhum. Depois de 24 semanas, você está afastada, né? Então, assim, às vezes elas têm uma rotina em que elas conseguem fazer mais escolhas, às vezes não. Por exemplo, tem grávida que tem um trabalho ali que ela fica meio engessada, né? Que ela não consegue mudar a carga horária e tudo. Então, cada um a gente vai ter que ir olhando, né, especificamente. Mas que isso tem que ficar na cabeça das mulheres, assim, que o preparo para engravidar tem que vir, inclusive, para administrar o seu próprio tempo, sim. E quando a gente estava falando, a Renata já gravou aqui um programa falando sobre restrição de crescimento, um baita programa também. E aí a gente estava falando também dessa não nutrição do bebê, né? E você falou brilhantemente sobre, para a gente ver se isso é metabólico, né? Ou se isso é uma insuficiência placentária, né? E aí, quando a gente fala em trombofilia, a gente está falando no caso, de fato, de essa placenta não estar fazendo essa chegada de nutrientes suficiente para esse bebê. Sim, a trombofilia, ela é causa de restrição de crescimento placentário. Mas o que a gente não pode perder de vista é que as coisas podem se associar. Com certeza. Então, assim, não dá para uma mulher que tem trombofilia ter uma ferritina de 12. Né? Sim. Baixa reserva somatiza. Você está somando fatores para esse bebê não crescer. Então, assim, você já tem uma placenta que a gente está cuidando dela, você está tomando anticoagulante, a mãe está fazendo tudo, e aí você não pode somar uma causa nutricional. Então, assim, essa mãe tem que ter uma reserva de ferro maravilhosa. Essa mãe tem que ter uma vitamina D maravilhosa, porque baixa de vitamina D é fator de risco para pré-eclâmpsia. Ela já tem um risco pela trombofilia, você vai somar o risco né, de uma suplementação ruim? Então, essa vitamina D tem que estar ótima, o cálcio tem que estar ótimo, o magnésio tem que estar ótimo. Né? Então, a gente tem que ver... Então, o médico, atualmente, né, 2024, que cuida de uma grávida com trombofilia, ele não tem que pensar só no ultrassom obstétrico, né? Ele tem que pensar em pedir os exames do pré-natal, sim, mas vê-la como um todo. E, muitas vezes, ter uma equipe multidisciplinar que vai ajudar essa mulher. Né? Um educador físico, uma nutricionista, porque todos esses fatores são tão importantes quanto o uso de anticoagulante para o sucesso, bebê no colo, que é o que a gente quer. Falando em sinais e em sintomas, mas pensando em algo já mais grave, num clínico grave ali de uma paciente falando em trombofilia, qual é o caminhar? A gente procede para quê? Interrompe essa gestação, dependendo da semana gestacional? Como é que a gente vai prosseguir com isso? Depende muito. Depende muito de muitas coisas, né? Mas do bebezinho, a gente vai, sim,
monitorizando ele com ultrassom obstétrico com Doppler, né? E vai vendo se esse bebê está crescendo, como é que está o Doppler desse bebê, como é que está o líquido desse neném. Isso pensando que a mãe esteja bem, porque se tiver com pré-eclâmpsia, a gente tem que monitorizar tudo da mãe. Às vezes esses bebês têm que estar internados para a gente ver todos os dias. E num período entre 28 a 31 semanas, Cláudia, que é um período muito delicado, veja, cada dia de vida que a gente ganha desse bebê dentro da barriga são 4 dias a menos na UTI neonatal. Né? São 3% a mais de sobrevida. Nossa. Tá? Então, essa idade gestacional, principalmente para quem está com trombofilia, que às vezes ali as coisas acontecem, de insuficiência placentária, tudo, 28 a 31 semanas é um período muito delicado. E sim, a gente vai lutar para ele ficar o máximo de dias que ele puder dentro da barriga. Agora, vai depender muito do quadro. Então, às vezes a gente consegue sim levar até 39, às vezes a gente consegue levar até 37, às vezes até 34, e vai depender bastante. Agora, a gente otimiza as chances dessa mulher levar um bebê até 39 semanas, fazendo o tratamento lá desde o início, né? E quando a gente fala em um pré-natal mais rigoroso para isso, no fundo, é a solicitação de todos esses exames A gente, para acompanhar. toda consulta, passar um pente fino nos pilares do estilo de vida. Tá. Toda consulta. Como é que tá a alimentação? Como é que tá o exercício? Como é que tá o sono? Como é que tá o manejo de estresse? Como é que tá o hábito intestinal? Né? Tudo. Toda vez eu pergunto tudo. Aí depois de fazer isso, checar a suplementação, pedir os exames pertinentes para isso, e os exames do bebê e os exames dela. Porque lembra que a gente falou que a mãe pode ter mais plaquetopenia, tudo. Então, a gente vai pedindo sempre os exames da mãe e os exames do bebê no intervalo, a depender dos resultados. Então, é um médico que está atento a isso. Aí, quando o percentil começa a cair do bebê, o percentil é aquela linguagem que a gente usa para saber, aquela régua que a gente tem para saber se o bebê está crescendo bem ou não. Então, a gente não precisa esperar uma queda catastrófica, abismal, para a gente fazer alguma coisa. Perceber uma tendência de queda? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É placentário? Como é que está? O que está acontecendo para esse bebê começar a cair o percentil? E aí tem ferramentas no pré-natal, por exemplo, como o exame S-FLIT PLGF, que é muito pouco falado, que é diferente do PLGF lá do primeiro trimestre, é uma relação. Esse exame, sim, é liberado pela ANS, muito falado no Congresso de Medicina Fetal, o maior congresso de medicina fetal do mundo agora, em 2024, que é um exame que prediz se você vai ter uma pré-eclâmpsia ou uma restrição de crescimento placentária nas próximas 4 semanas. Então, eu estou na dúvida. Aconteceu isso comigo agora, uma paciente minha com diabetes gestacional, que estava muito preocupada em relação à diabetes gestacional. Achei que ela restringiu um pouco mais a comida, mas o percentil do bebê começou a fazer assim, ela corrigiu tudo, e mesmo assim o bebê começou a cair no percentil. O que eu fiz? Solicitei o S-FLIT PLGF e eu vi que ela estava com um componente placentário. Estava acontecendo alguma coisa na placenta ali, né? Então, ali a gente tomou decisões estratégicas para o final da gestação com essa informação. Então, assim, a obstetrícia atual tem muitas ferramentas. Muitos recursos. Do céu. Demais. Para você o quê? Salvar o bebê e a mãe, né? E proporcionar, assim, isso nos casos mais extremos. Mas nos casos em que está indo tudo bem, você proporcionar o melhor ambiente intrauterino para esse bebê ter a melhor saúde possível, de você programar metabolicamente esse bebê para a vida dele. Porque a gente sabe que aquele bebê que tem restrição de crescimento dentro da barriga, né, mesmo que ele cresça depois, e 80% deles conseguem voltar para a curva de normalidade nos primeiros 2 anos de vida, os outros 20%, metade vai e só 10% não chega nunca. Mas mesmo aqueles que chegam na curva normal, a gente sabe que eles estão programados diferentes e lá na idade adulta vão ser adultos com maior chance de obesidade, hipertensão, infarto, porque eles foram restritos dentro da barriga. Né? Então, olha, toda a nossa luta é isso. Não é só para entregar um bebê vivo. É para entregar um bebê saudável. Não é só uma consequência de bebês gigs, né, Renata? Não. Os dois extremos têm a mesma consequência. Porque o bebê restrito, ele vira um poupador. Ele tá, gente, tadinho, num desertinho lá. Ele não tá recebendo as coisas. Então, a célula dele, ela é programada para ser uma poupadora, porque ele não tá recebendo nada. Então, qualquer coisa que esse bebê pega pela frente, ele vai absorver tudo. Então, vai ser aquela pessoa com tendência a engordar, obesidade, tudo isso é programado dentro da barriga da mãe. Olha que coisa mais louca. Inclusive, falando numa coisa que não é o tema aqui,
Mas muito tem se falado também do aumento exponencial da incidência de autismo, do transtorno do espectro autista. Um aumento de 300% nos últimos anos. Então, isso é absurdo, né? Fora a base genética que a gente sabe que tem para isso, os principais fatores associados ao acontecimento do TEA, do transtorno do espectro autista, são fatores intraútero. Então, olha aqui que papel fundamental que existe você cuidar dessa mãe. Que fatores intraútero, por exemplo? Você tratar um hipotireoidismo. Você evitar a prematuridade. A prematuridade é um dos fatores de risco mais altos para a TEA. Então, quando você trata uma mãe com trombofilia e você proporciona que essa mãe chegue a 39 semanas e não tem um bebezinho prematuro com 28 semanas, você já deu condições melhores e diminuiu o risco dessa criança ter TEA, por exemplo. Olha a responsabilidade, né? Exatamente. Bom, e falando na consequência da trombofilia para esse bebê, se de fato a gente não conseguir orquestrar isso tudo muito bem, Então, a trombofilia, ela pode, por conta desses coágulos, desses trombos na placenta, ela afeta principalmente o crescimento do bebê, então ele pode ficar pequenininho, o líquido desse neném, que pode ficar menorzinho, e as consequências dele nascer numa idade gestacional prematura. Todas as consequências da prematuridade, né? E no pior dos cenários, que não é o cenário que ninguém quer, infelizmente, até o óbito fetal, né? Que é quando um coágulo pode ir para a placenta ou entupir o cordãozinho umbilical e a nutrição dele parar totalmente, né? Então, por isso que óbito fetal, segundo, terceiro trimestre, tem obrigação de pesquisar trombofilia nessa mulher antes que ela engravide de novo. Usa-se muito, Rê, o termo de bebê arco-íris, né? Após uma perda. Sim. E eu acho que ninguém melhor do que você para deixar aqui uma orientação para essas mulheres que buscam ter o seu bebê arco-íris, né? Sim. Que eu acho que fala-se muito de trombofilia quando o assunto é perda gestacional, né? Se não é o mais falado, né? E aí eu queria que você colocasse aqui e desse o seu relato sobre no que a gente pode... Um aconselhamento, né, para essas mulheres que buscam este bebê arco-íris, Rê. A gente falou de tanta coisa difícil, né, aqui, que é importante para essas mulheres saberem, mas eu queria deixar uma mensagem de esperança, e uma mensagem de esperança real, porque eu há 17 anos faço obstetrícia e obstetrícia de alto risco, então lido com mulheres grávidas que têm trombofilia, e eu queria dizer para elas que é possível. É possível elas terem um bebê arco-íris, porque elas vivem tantos desafios, tanto em serem enxergadas, né? Serem investigadas, até o tratamento que às vezes é de alto custo, os recursos que às vezes elas não acham no SUS. Então, assim, são tantos desafios, mas é possível ter o bebê arco-íris, né? Porque quando a trombofilia ela é vista, ela é tratada, você pode sim ser mãe com trombofilia, a sua gestação ir tudo bem. Né? Então, isso é possível. Não só você ter o bebê no colo, mas você ficar saudável e seu bebê também. Tá? Então, eu queria deixar uma mensagem para elas não desistirem, porque existem pessoas atualizadas, existem pessoas que vão proporcionar o tratamento que elas merecem para o bebezinho delas estarem no colo. Né? E eu queria também dizer que essas mulheres elas enfrentam um outro desafio, que é a falta de unanimidade entre os especialistas que tratam trombofilia, né? Porque às vezes elas mergulham, Cláudia, nesse mundo de trombofilia e elas ficam bastante confusas, porque os especialistas não falam as mesmas coisas. Para começar lá no diagnóstico que eu falei dos exames reconhecidos, alguns falam que são outros exames, uns aumentam a enoxaparina por XYZ, outros aumentam a enoxaparina por outra coisa. Então, são tantos fatores, né? Então, esse desafio delas encontrarem uma assistência que elas confiam é importante, mas não ficar também assim perdida nesse mundo que é tão heterogêneo, sabe? Achar alguém, pegar essa pessoa, ficar com essa pessoa, seguir essa linha, porque também elas podem ficar confusas por conta dessa questão de não unanimidade no tratamento e na conduta, mas que hoje a gente tem muita informação disponível, então é importante elas entenderem que
é possível, existe um caminho para elas encontrarem esse bebê E, arco-íris. Rê, por mais que a gente seja ignorância em vários aspectos, né, e muito mais quem não é da área, né, vai ter muita dúvida, ter esse protagonismo é importante. Olha tanto de conteúdo de informação, olha o tanto de exames que você falou aqui, né, buscar isso. E a gente sabe no consultório e que muitas mulheres, elas mesmas que salvam esses bebês, né? Elas salvam os bebês Elas dela. salvam os próprios filhos, elas buscam outra opinião, elas vão atrás, e isso faz com que as coisas deem certo. Então, vocês terem esse protagonismo, não delegar esse protagonismo para quem quer que seja, eu acho que é a coisa mais Não, importante. essencial o que você falou aqui, porque elas, muitas, recebem às vezes essa fala de foi uma fatalidade, e dentro delas, elas sabem que não foi uma fatalidade. Porque fatalidade é o quê? A definição de fatalidade. É algo que você não consegue prevenir. Fatalidade. Você não consegue prevenir. Essa é a definição. Mas se você tem uma condição que pode ser tratada, não é uma fatalidade. Então, elas sabem dentro delas que não é. E às vezes elas pulam, né? E vão para lá e vão para cá até elas conseguirem o tratamento que elas merecem. Nesses casos, sim, elas estão salvando os bebês delas, né? E tem muitas, mas muitas histórias mesmo de sucesso, né, de bebê arco-íris. E outras coisas, uma outra coisa legal, Cláudia, também, elas saberem que existem comunidades de mulheres que passam pela mesma coisa que elas. Então, uma coisa é elas verem profissionais de saúde falando como elas devem ser cuidadas, outra coisa é elas entenderem a história e verem mulheres que estão passando pelas mesmas coisas. E tem grupos sérios hoje em dia, gosto muito do Trombofilia Arco-Íris, são mulheres assim estudiosas que fazem um papel solidário, não ganham nada para isso, mas para colocarem essa comunidade juntas, para trocarem informações, para uma ajudar a outra, né? Ai, não tem enoxaparina, não tem clexane na minha cidade, tem Versa, onde você conseguiu, como você conseguiu judicializar a medicação, onde você conseguiu fazer o PLGF, sabe? Coisas práticas, né? Então, buscar esses grupos também, eu acho uma coisa que ajuda muito essas mulheres. De acolhimento, né? Sim, Físico, né? Emocional. exatamente. E ter um bom profissional, uma boa rede para isso. E tem muita gente boa por aí, gente. Tem. Tem. Vocês vão achar. Vão achar e já saibam o que vocês também querem, né? Acho que por isso que eu acho que a gente está aqui, né? Para mostrar para vocês quais são os recursos que a gente tem Isso. e como de fato vocês alcançarem essa medicina e essa orientação de excelência, né, Rê? Isso. Rê, eu queria te agradecer Ai, mais já uma... passou, gente! Já! Uau! Você acredita? Meu Deus. Aquela lista de perguntas eu já fiz todas. Meu Deus, que legal, né? Quando a gente, assim, a gente gosta do que a gente fala, parece que faz assim, né? Natural. É muito Ô, legal, Rê, obrigada, eu que agradeço. imagina. Deixe suas redes sociais, Rê. Muita gente alcança a Renata, mas deixe suas redes aí para as pessoas seguirem você. O meu perfil principal é lá no Instagram, tá? Então é doutora_Renata Lopes. E aí eu falo sobre gravidez, falamos sobre trombofilia, falamos sobre o bebezinho. E tem bastante informação legal para vocês. E tô no YouTube também e no TikTok com o mesmo nome. E você faz lives, né, Rê? Toda quarta-feira temos uma live aberta no Instagram. Falamos de tudo, hein, gente? Rotina de beleza da grávida, os exames do pré-natal, amamentação, alimentação, nutrição, exercício físico. Todos os assuntos de interesse de grávidas, a gente faz uma live muito legal toda quarta-feira. E essas aulas são salvas na nossa comunidade, que é o Clubinho, que tem mentorias também específicas para as alunas lá. Então, se você quiser informação sobre gravidez, você vai encontrar lá. Tá lá. É. Eu queria te agradecer, queria te entregar um mimo da Nutrify, nossa que apoiadora aqui do legal. Nutrição Cast. Muito obrigada. Tem ômega 3, colágeno, tem um whey protein, tem umas proteínas bacanas aí. Gostamos bastante disso. Rê, muito Super. obrigada. Obrigada a você, Volte Clau. sempre, se você tiver alguma dúvida com relação a esse tema, ó. Só deixar lá que a gente vai Isso. encaminhando para Rê. Boa, e tem caixinha de pergunta lá também no meu Instagram, deixa lá. Maravilha. E eu queria agradecer a sua participação com a gente aqui no Nutrição Cast. Que programão! Gente, incrível falar sobre trombofilia na gestação. Eu tenho certeza que se você está passando por isso, se você conhece uma mulher que já passou, ou que quer ter mais informações sobre esse tema, encaminha para ela esse programa. Obrigada, LB Filmes, por toda a estrutura. Siga a gente nas nossas redes sociais também. E eu vejo vocês no próximo Nutrição Cast.